Olá a todos, vamos para mais uma aula. Hoje eu quero compartilhar com vocês, queremos conversar um pouquinho aqui sobre a oralidade e a escrita. Nas aulas de português, no estudo da língua, a gente estuda um pouquinho também sobre a fala. E não só sobre a escrita, como todos podem imaginar. Quando nós estudamos a língua, a gente começa, inclusive, pela compreensão do som da língua. E aí nós temos o estudo da fonética e da fonologia. Os sons da língua, eles foram nomeados assim, as vogais, as semivogais e as consoantes. As vogais, esse som que sai da nossa boca sem obstáculo nenhum, A, E, I, O, U. E os sons que saem com algum obstáculo. Às vezes nós usamos a boca para produzir sons como P, B, M, N. Às vezes nós usamos os dentes e a língua para produzir som, como D e T. Poucas vezes a gente para pensar sobre isso, mas a palavra sai da nossa boca como consoante a partir do que nós usamos como obstáculo para que o som saia. Além disso, a gente também estuda os dígrafos. O que é isso? Há uma diferença na fala e na escrita. E às vezes eu posso estar usando um som, mas estar usando mais de uma letra para o mesmo som. Então, por exemplo, a palavra pássaro, eu tenho aqui 7 letras. Mas na hora de contar os fonemas, que são sons, cada som da língua, eu percebo que o SS sai como um som apenas. E isso acontece com várias situações, em várias palavras, como RR, LH, NH, CH, GU, QU. Vejam a palavra guerra, por exemplo. GU forma um som apenas. O U não tem som aqui. Então é um som. 2 R's, apenas um som. Apesar de termos 6 letras, nós temos apenas 4 fonemas. Então há uma diferença. Eu posso usar mais letras, menos sons. Então, e posso usar o contrário também, mais sons do que letras. Observe aqui, complexo. Na verdade, esse X, ele tem som de ele tem 2 sons em uma letra, 2 fonemas. Então, quando a gente fala quando a gente toca nesse assunto, o como falamos, esse é um estudo que existe. Além disso, nós temos o estudo da ortoepia, da prosódia, que é pronúncia. Mas a gente só fala de pronúncia quando vai aprender outra língua. Não, a gente fala de pronúncia dentro do próprio português. Por exemplo, pronúncia de consoante. Porta. Se eu sou do interior de São Paulo, eu vou falar porta. Mas se eu sou do Rio de Janeiro, eu vou falar porta. E se eu for mais paulistano mesmo, eu posso falar porta. Ou do sul, talvez, Mas enfim, há várias pronúncias diferentes, e falar de uma correta, há pronúncias diferentes dentro do nosso país, todos falamos português. E não só de consoantes, mas de vogais também. Eu falo para você, fecha a porta, mas tem quem diga, fecha a porta. Fecha, fecha. Sons diferentes na mesma palavra. As duas coisas existem, certo? E isso é um estudo da prosódia, da ortoepia. Algumas vezes o som tem que ser corrigido mesmo, a pronúncia está errada a partir da comparação com a norma padrão, com a norma culta. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. E ortografia é quando a gente se preocupa também com a escrita correta. As palavras às vezes têm o mesmo som, mas a letra é diferente, no caso do G e do J, por exemplo. Certo? Tem a palavra como gente e hoje. O som G é o mesmo, só que em hoje é J e em gente é G. Que confusão, NN, quando eu falo pensamento, pen, M. E quando eu falo ensinar, N. Então, esse en, an, on pode ser com M ou com N. Quando eu falo pombo, com M. Bem que nesse caso é uma regrinha muito simples, O M só vem antes de P e B, U ou L, como é que a palavra termina? Chapéu, sol, chapéu de sol.
chapéu com O, sol com L, como é que eu sei? Antigamente a pronúncia destacava bastante esse sol, hoje não mais, então fica bem mais difícil mesmo. E coisas desse tipo. A letra X pode ter o som de KS, como complexo, pode ter o som de S, como em explorar, pode ter o som de 2 S, como em próximo, pode ter som de X mesmo, ufa, né? Lixo, e pode ter o som de Z, como em exame. Enfim, né? Não é só falar. Quando a gente fala, existe toda uma preocupação com a pronúncia correta, com como isso vai ser escrito, com o que eu estou usando para falar, eu tenho que ter consciência disso. E tenho que saber mesmo como funciona tudo isso, porque eu tenho que adequar a minha fala a cada situação. A gente não deve reduzir a discussão a certo e errado. Se eu estou conversando com os meus amigos na rua, eu posso falar as minhas gírias, pronunciar as palavras do meu jeito e de um jeito que os meus colegas entendam. Mas se eu estou no meu trabalho, se eu estou em outros contextos que exigem outro formato de linguagem, existe uma norma padrão, eu preciso saber a pronúncia que esse tipo de situação exige de mim. Então vale a pena entender, estudar como se fala as palavras, entender como a pronúncia acontece e como eu escrevo também as palavras que eu estou falando depois. Por exemplo, existem trabalhos que transliteram. Você é um investigador da polícia, você tem um depoimento feito em áudio, você tem que pôr isso num papel. Você vai fazer uma transliteração. Você vai pegar a fala de alguém e transformar por escrito. É interessante nessas horas que várias questões que só aparecem na fala aparecem também aí. Quando eu vou falar, todas essas pausas são típicas da fala e quando eu vou transliterar elas aparecem. Então é bem diferente quando eu escrevo e quando eu falo. Geralmente quando eu falo eu não me preparo. Não existe um planejamento para a fala, mas na hora de produzir um texto eu tenho um planejamento, eu posso apagar com a borracha, reescrever. Na hora de falar, não. Então tudo isso existe. Só dá para corrigir na hora de falar fazendo um vídeo assim. Porque aí eu posso apagar, editar e fazer novamente. Mas no ato de fala espontâneo, né, de conversa, eu não tenho todo esse planejamento. Então existem todas essas discussões ligadas à fala da língua, à pronúncia. É isso que eu quero que vocês fiquem atentos então. Vamos pensar também em exercitar mais isso. Procurem aí pela internet, tem tanta coisa de exercícios, de ortografia, como escreve essa palavra, como escreve aquela outra, sons diferentes e pensar nisso tudo, exercitar mais tudo isso. Certo? Até a próxima.